Bom, gente, agora aqui comigo no Jornal Integração está o doutor Anderson Rodrigues, do Anderson Rodrigues Advogados Associados, porque hoje nós vamos falar de um avanço aí na lei trabalhista justamente para os contratos intermitentes. Bom, a gente vai entender o que é o contrato intermitente, em quais funções ele se aplica e a questão também da garantia de direitos a quem faz esse tipo de função hoje em dia no nosso país e que ficou tão aí em voga durante a pandemia e depois continuou. Bom, Anderson, obrigado pela sua presença aqui no nosso jornal. Explica para a gente primeiro, né, o que é o contrato intermitente e qual que é o avanço, né, que depois dessa aprovação, né, do STF, o que isso representa aí para quem hoje pratica esse tipo de trabalho. Perfeito, Henrique. Muito obrigado pelo convite. Uma boa noite a você, uma boa noite a todos os telespectadores. Mais uma honra estar aqui com vocês. Contrato intermitente, né? No último dia 12, nós tivemos aprovação no STF. O STF ele entendeu que o contrato intermitente ele é constitucional. Desde a reforma trabalhista, lá em 2017, nós temos uma discussão jurídica se o contrato intermitente ele é constitucional ou não. Mas, afinal, o que é o contrato intermitente? O contrato intermitente, diferente daquela forma de trabalho muito comum hoje, que a pessoa trabalha de segunda a sexta, de 8 às 6, trabalha ali 44 horas semanais, ao limite de 8 horas diárias, o contrato intermitente ele tem data, dias e horas específicas. O empresário, o empreendedor, ele vai poder contratar o trabalhador em dias específicos e horas específicas. Ou seja, ele é um contrato pré-determinado, onde que o empresário convoca o empregado ou o trabalhador para cumprir aquela função em determinado dia, horário pré-definido. E essa pré-definição é feita por um contrato escrito, né? O empresário ele deve estar ciente que, por mais que ele tenha essa questão de poder contratar no dia e na hora que seja para a pessoa cumprir, ele precisa cumprir alguns requisitos, sendo um deles contrato escrito e uma comunicação mínima de 3 dias antes a prestação do serviço. Agora, aquela pessoa hoje que tem o tipo de contrato intermitente, hoje a gente fala que muitas pessoas têm ali aquela questão do fio do bigode, né? Ou seja, tudo na palavra e tudo mais, mas é bom ter um contrato firmado ali com o empregador, até mesmo para assegurar ambos, não é isso? Perfeitamente, Henrique. O que ambos devem ter em mente é que é preciso ter segurança jurídica nessa relação. E para que se tenha segurança jurídica, é interessante fazer esse contrato escrito, esse contrato formal, onde ali vai conter as cláusulas, as partes, a forma como vai ser pago, o valor, lembrando que o valor a ser pago, ele deve ser respeitado o valor da hora mínima do salário mínimo, ou seja, o salário mínimo hoje é 1.412, dividido por 220 horas, que é o valor das horas trabalhadas, chega-se a mais ou menos 6,42. Então, o valor da hora mínima hoje é 6,42, a não ser que a empresa pertença a alguma convenção coletiva, que vai pré-determinar que o valor da hora de tal profissional, por exemplo, um dentista é tanto, de um engenheiro é tanto. Mas não sendo esses profissionais, hoje o valor da hora é de acordo com o salário mínimo. Então tem que ser respeitado essa hora, esse valor mínimo da hora, né, do salário mínimo. Além de que, né, devem ter outras obrigações. O empresário ele deve estar ciente que, por mais que se tenha uma pré-definição de dias que vão ser trabalhados, de horas que vão ser trabalhadas, não se paga só a hora, se paga também os reflexos. FGTS, INSS, 13º proporcional, férias proporcionais. Então, as partes devem estar cientes a isso, coloque no papel para ter segurança jurídica. Agora, quais são as funções que hoje mais praticam esse tipo de contrato de trabalho? Henrique, olha, os setores que mais serão afetados, né, eu listei 3, que é construção civil, né, que às vezes você precisa de determinado profissional para fazer uma obra específica em determinado tempo ou determinado dia, bares e restaurantes, principalmente restaurantes que têm horário de pico, ou seja, ali entre 11 e 2 horas tem horário de pico, precisa de mais uma cozinheira, você vai poder contratar ela para trabalhar só naqueles horários, naqueles dias pré-definidos, e outra, né, eventos normais, eventos esportivos, onde que
São vários profissionais informais em dias diferentes, onde você vai poder ali contratar aquele profissional para trabalhar só aquela hora, só aquele dia, só aquela noite ou só aquela tarde. Agora, Anderson, aquela pessoa que tiver alguma dúvida, ou então que, por exemplo, se sentiu lesada, ou então que não entendeu bem como que funciona esse tipo de contrato, porque já pratica ele aí no dia a dia, tem que então buscar uma ajuda jurídica em relação a isso, né? Perfeitamente, Henrique. É fundamental que as partes estejam acompanhadas de um profissional competente, né? Um advogado, para que possa auxiliá-los. É uma demanda, né? É uma discussão nova, mas que ela ainda vai dar muito o que falar, porque existem muitas interpretações. Mas o STF ele foi num caminho da evolução global, né? Ele trouxe hoje a possibilidade de flexibilização, uma vez que o mercado evolui, né? As formas de trabalho evoluem. Então isso vai possibilitar que os empresários eles possam contratar de acordo com a demanda. Uma classe que vai ser muito beneficiada são os microempresários e empresários individuais. Imagina o seguinte, você tem ali uma loja, você precisa de um profissional de marketing para te acompanhar todos os dias, mas você não pode contratá-lo em regime indeterminado, para trabalhar ali com você 8 horas por dia. Por quê? Seu caixa é baixo. Então o que você vai fazer? Você vai contratar ali, vai virar e falar assim, olha, vamos fazer um contrato, você vai prestar o serviço para mim 2 horas todos os dias na minha empresa. Então é bom para a empresa e bom para o empregado, porque o empregado ele vai poder também ter relações com várias outras empresas. Então, numa evolução mundial, né, que isso já é comum em vários outros países evoluídos, o Brasil vai nesse caminho. Então, as partes devem procurar um profissional competente para se resguardar, para fazer a preparação da empresa, para fazer a preparação do colaborador, de modo, né, a ter segurança jurídica, ter confiança e respeitar, né, o que foi definido. Tá certo, então, Anderson, nosso tempo está acabando. Quero primeiro agradecer, né, a parceria que a gente teve aí ao longo desse ano todo, trazendo boas informações, tanto você quanto o pessoal do lado do seu escritório também. Desejar aí um ótimo 2025 e quem quiser saber mais informações, como que pode fazer para acessar o Anderson Rodrigues Advogados Associados? Mais uma vez, Henrique, eu agradeço a presença, agradeço o convite. Desejar, né, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os telespectadores. E aquelas pessoas, aqueles telespectadores que quiserem entrar em contato conosco, pode nos procurar no telefone 37 99182 0080 e lá, né, nos chamar, me procurar, que a gente vai auxiliar todos, né, nessas dúvidas e quem sabe em várias outras. Ok, então, tá certo. Muito obrigado mais uma vez. O Jornal Integração agora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Até já.